Em um primeiro momento, os astrônomos avistaram uma rocha espacial se transformando em um cometa. O processo não estará concluído até 2063. Cometa. Rochas espaciais chamadas centauros podem um dia se tornar cometas brilhantes, como mostrado na ilustração deste artista. Astrônomos avistaram um centauro que deve se tornar um cometa em cerca de 4 décadas. Aterro Peruniv, do Arizona. Por Lisa Grossman. 18 de agosto de 2020 às 6 horas. Como as criaturas míticas meio humanas e meio cavalos, os centauros do Sistema Solar são híbridos entre asteroides e cometas. Agora, os astrônomos perceberam uma transformação de um tipo de rocha espacial para o outro, dando aos cientistas uma chance sem precedentes de observar a forma de um cometa em tempo real nas próximas décadas. Temos a oportunidade de ver o nascimento de um cometa à medida que ele começa a se tornar ativo, disse o cientista planetário Cat Volk, da Universidade do Arizona em Tucson. O objeto, denominado P2019-LD2, foi descoberto pelo telescópio Atlas no Avian em maio. Sua órbita sugere que é um centauro, uma classe de objetos rochosos e gelados com órbitas instáveis. Por causa dessa composição mista e potencial para se mover ao redor do Sistema Solar, os astrônomos muito suspeitam que os centauros são um elo perdido entre pequenos corpos gelados no cinturão de Kuiper, além de Netuno e cometas que visitam regularmente o Sistema Solar Interno SN 111994. Esses cometas de curto período, que se acredita serem originários de objetos gelados no cinturão de Kuiper, orbitam o Sol uma vez a cada década ou mais, e fazem aparições repetidas nos céus da Terra. Cometas de longo período, como Hale-Bopp, que visitam o Sistema Solar Interno uma vez a cada poucos milhares de anos, provavelmente se originam ainda mais longe do Sol, na nuvem de Oort SN 25/10/13. Inscreva-se para obter as notícias mais recentes da ciência. Manchetes e resumos dos artigos mais recentes do Science News, entregues em sua caixa de entrada. O e-mail. Endereço de e-mail. Vai. Todos os cometas de curto período encontrados anteriormente foram localizados somente depois de terem feito a transição para cometas SN 8/6/14. Mas o LD2 acabou de chegar do cinturão de Kuiper recentemente e se tornará um cometa em apenas 43 anos, Volk e seus colegas relataram em 10 de agosto em archive.org. É estranho pensar que este objeto deveria estar se tornando um cometa quando eu me aposentar, diz Volk. Em 2019, ela e seus colegas mostraram que há uma região do espaço logo além de Júpiter que eles chamam de portal. Nesta área, pequenos objetos planetários ficam de fora durante o aquecimento e a transição das bolas de gelo externas do Sistema Solar para cometas internos do Sistema Solar com suas longas caudas. É como uma incubadora de cometas, diz o cientista planetário Gal Sarid, do SETI Institute, que fica em Rockville, Maryland. Após ouvir sobre o LD2, Volk, Sarid e seus colegas simularam milhares de trajetórias possíveis para ver onde o objeto esteve e para onde está indo. A órbita do LD2 provavelmente o levou perto de Júpiter por volta de 1850, e ele entrou em sua órbita atual depois de Júpiter após um encontro próximo com o gigante gasoso em 2017, descobriu a equipe. O objeto deixará sua órbita atual e se moverá em direção ao Sol em 2063, onde o calor do Sol provavelmente sublimará os elementos voláteis do LD2, dando-lhe uma cauda cometária brilhante, dizem os pesquisadores. Este será o primeiro cometa que conheceremos sua história, porque o vimos antes de ser um cometa, diz Sarid. O fato de que o LD2 é relativamente novo para o interior do Sistema Solar sugere que ele é feito de um material relativamente puro que está na parte de trás do freezer do Sistema Solar há bilhões de anos, inalterado pelo calor do Sol. Isso tornaria uma cápsula do tempo do início do Sistema Solar. O estudo de sua composição pode ajudar os cientistas planetários a aprender do que os primeiros planetas foram feitos. A análise orbital parece muito razoável, diz Henry C., astrônomo planetário do Instituto de Ciência Planetária, que fica em Honolulu e não esteve envolvido no estudo. Mas estudar apenas um objeto de transição não é suficiente para abrir a cápsula do tempo do Sistema Solar. O que realmente precisamos fazer é estudar muitos deles, diz ele. Estude este primeiro, e então estude mais deles, e descubra se este objeto é um outlier ou se vemos uma imagem consistente. Pesquisas futuras do céu,
como as planejadas para usar o futuro Observatório Vera-Rubin SN 1/10/20, devem descobrir mais bolas de gelo se transformando em cometas. Sarid e seus colegas acham que o LD-2 pode ser um bom alvo para uma nave espacial visitar. A NASA considerou o envio de espaçonaves para Centauros, embora nenhuma missão tenha sido selecionada para desenvolvimento ainda. Mas considerando que o LD-2 se tornará um cometa em apenas algumas décadas, os cientistas não têm muito tempo para planejar, construir e lançar uma missão para visitá-lo. As janelas estão fechando, diz Sarid. Nós realmente precisamos fazer isso agora. Compartilhar isso. Citações. J. K. Steklov. P. 2019 LD-2, Atlas, um centauro ativo em transição iminente para a família de Júpiter. Archivo 2008.02943. Postado em 10 de agosto de 2020. G. Sarid et al. 29 Peixesman, Washman 1, um centauro no portal para os cometas da família de Júpiter. The Astrophysical Journal Letters. Publicado em 23 de setembro de 2019. DOI 10.3847-2041 a 8213 AB3FB3. Astrônomos verão asteroides se transformando em cometa pela primeira vez. Por Danile Cavalcante, 18 de agosto de 2020 às 17h46. Em breve, os astrônomos terão a oportunidade de acompanhar o nascimento de um cometa, ou melhor, a transição de um asteroide em corpo cometário. É que uma rocha espacial chamada P/2019 LD-2, pertencente a um grupo conhecido como Centauros, está passando por uma transformação, e provavelmente se tornará um cometa. Centauros, NASA planeja estudar misteriosos híbridos de cometa e asteroides. Cientistas encontram 19 asteroides interestelares roubados pelo Sistema Solar. Qual a diferença entre meteoro, meteorito, meteoroide, asteroide e cometa? No início de junho de 2019, o sistema de observação Atlas detectou algo aparentava ser um asteroide de brilho fraco perto da órbita de Júpiter. Ele recebeu o nome de 2019 LD-2, e tudo indicava que se tratava de um dos asteroides troianos, um grande grupo de rochas espaciais que compartilham a mesma órbita do planeta Júpiter em torno do Sol. Cerca de um ano depois, novos estudos mostraram que ele tinha bastante gelo abaixo da superfície e comportamento que o aproximava da definição de cometa. Já faz algum tempo que as definições que diferenciam cometas de asteroides ficaram um pouco nebulosas. Isso aconteceu mais precisamente quando foram descobertos os Centauros, um grupo de rochas que fica no Sistema Solar, orbitando o Sol na região entre Júpiter e Netuno. O primeiro centauro descoberto foi o 2060 Quiron, descrito inicialmente como um asteroide, mas apresentou um coma cometário quando se aproximou ao máximo do Sol. A partir de então, passou a ser chamado oficialmente de 95 P/Quiron e reconhecido como cometa. Só que bem maior que um cometa normal. Na verdade, os centauros são híbridos, daí o nome, inspirado na mitologia, que descreve criaturas meio humanas e meio cavalos. Concepção artística do centauro Asbolo, imagem, reprodução, NASA. Agora, os astrônomos perceberam a transformação de outra rocha, o que seria uma chance sem precedentes de observar a formação de um cometa em tempo real nas próximas décadas. Temos a oportunidade de ver o nascimento de um cometa à medida que ele começa a se tornar ativo, disse o cientista planetário Kat Volk, da Universidade do Arizona em Tucson. Foi descoberto pelo telescópio Atlas no Avian em maio. O P/2019 LD-2 tem uma órbita que sugere que se trata mesmo de um centauro. Ele acabou de chegar do cinturão de Kuiper, uma região localizada após a órbita de Netuno. Os astrônomos suspeitam que essa classe de asteroides são um elo perdido entre os pequenos corpos gelados no cinturão de Kuiper além de Netuno e os cometas que às vezes se aproximam da Terra. De acordo com o estudo de Volk e seus colegas, o P/2019 LD-2 levará 43 anos para se transformar em um cometa. Parece muito, mas, em termos cósmicos, é menos que um piscar de olhos. Para o cientista planetário Gao Sarid, do SETI Institute, a região de órbita dos centauros é como uma incubadora de cometas. O problema é que esses objetos são difíceis de se detectar, por isso o LD-2 é tão empolgante. A equipe de Volk simulou trajetórias possíveis para ver onde o objeto esteve e para onde está indo.
A órbita da rocha provavelmente o levou para perto de Saturno por volta de 1850, e ele entrou em sua órbita atual atrás de Júpiter após um encontro próximo com o gigante gasoso em 2017. O objeto deixará sua órbita atual e se moverá em direção ao Sol em 2063, e é aí que as coisas ficam interessantes. O calor da estrela provavelmente sublimará os elementos voláteis do LD2, dando-lhe uma cauda cometária brilhante. A órbita amarela é a de Plutão, que fica no cinturão de Kuiper, região em formato de disco além da órbita de Netuno, onde há centenas de milhares de objetos congelados. Imagem, NASA. Outro fator que anima os cientistas é que o LD2 estava o tempo todo lá nos confins do Sistema Solar, onde é bastante frio. Isso significa que provavelmente mantém seu material congelado relativamente puro por bilhões de anos, inalterado pelo calor do Sol. Quando ele estiver perto o bastante para que os cientistas possam estudar sua composição, eles poderão obter informações valiosas sobre os materiais que estavam presentes no Sistema Solar quando os primeiros planetas se formaram. Apesar do entusiasmo, Henry C., astrônomo planetário do Instituto de Ciência Planetária, que não esteve envolvido no estudo, avisa que é preciso manter em mente que estudar apenas um objeto de transição não é suficiente para abrir ver o passado do Sistema Solar. O que realmente precisamos fazer é estudar muitos deles, disse. Estude este primeiro, e então estude mais deles, e descubra se este objeto é um ponto fora da curva ou se faz parte de um cenário consistente. Sarid e seus colegas cogitam que o LD2 pode ser um bom alvo para uma nave espacial visitar. A NASA considerou o envio de espaçonaves para Centauros, embora nenhuma missão tenha sido selecionada para desenvolvimento, por enquanto. Fonte: CinceNews. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.